Vamos então avaliar conjuntos de vetores quanto à independência linear. Primeiro exemplo, um conjunto só com um vetor V de Rn. Portanto, em que n, se quisermos pensar, pode ser 2, 3 ou qualquer outro inteiro. Portanto, aqui temos dois cenários. Quando o vetor V é o vetor nulo de Rn, não é? Temos o seguinte, temos só que resolver a equação vetorial C vezes o vetor V igual ao vetor nulo. Portanto, e esta equação é fácil de ver que só tem a solução trivial. Pronto, então temos o seguinte cenário. Se V é o vetor nulo, esta equação CV igual a zero, portanto não esquecendo que V é o vetor nulo, tem mais do que uma solução. Portanto, se colocarmos, por exemplo, C igual a 7, uma vez que V é o vetor nulo, 7 vezes V dá 0. Portanto, o que é que isto significa? Significa que C, para qualquer C, não é? Isto tem solução. Conclusão, o conjunto que tem o vetor V nulo é linearmente dependente. Por outro lado, quando o vetor V não é o vetor nulo, portanto é qualquer outro vetor de R2 ou de R3 ou até de uma dimensão maior, e temos que resolver C vezes V igual a 0, como o V não é 0, a única maneira de cumprir esta igualdade é pôr o escalar C igual a 0, certo? Portanto, a única solução é colocar C igual a 0 e então concluímos que o conjunto só com o vetor V é linearmente independente, com o vetor V não nulo. Agora o exemplo com dois vetores de Rn, mais uma vez com generalidade, pode ser R2 ou R3 ou R5, e supondo que nenhum deles é nulo, e U e V são diferentes do vetor nulo. Também aqui temos duas hipóteses, portanto, quando os vetores U e V são múltiplos, também se chamam colineares, portanto, geometricamente isto dá uma relação de colinearidade, colineares. O que é que nós concluímos? Temos que quando estivermos a fazer x uma vez U mais x duas vezes V igual a 0, esta equação vetorial não tem apenas a solução trivial, certo? Portanto, vamos supor, portanto, isto tem solução não trivial. Vamos dar um exemplo, mesmo com esta generalidade toda, do que é que pode acontecer. Então, por exemplo, imaginemos que são múltiplos, de modo a que o vetor V é o dobro do vetor U. Portanto, no caso de V ser o dobro do vetor U, temos nesta equação x1U mais x2V, em que V é este dobro, certo? Igual a 0. E agora podemos compensar, certo? Portanto, sabemos que V é 2 vezes o vetor U. O que significa que se colocarmos os escalares, por exemplo, se pusermos menos uma vez este, mais este duas vezes, este igual a 2, vamos obter 0, certo? Da soma vetorial, portanto ficamos com 2 vezes o vetor U, 2 vezes o vetor U, menos 2 vezes o vetor U, dá o vetor nulo.
Portanto, como estamos aqui neste cenário, o que nós vamos concluir é que os vetores, o conjunto e os vetores U e V, portanto, os vetores dizem-se linearmente dependentes, o conjunto diz-se linearmente dependente. Isto é um dos cenários possíveis. Quando, ao contrário, caso contrário, certo? Portanto, isto é um dos cenários. Caso contrário, U e V não são múltiplos, U e V não múltiplos, a equação vetorial só tem solução trivial. Portanto, x uma vez U mais x duas vezes V igual a 0. Só se pode verificar quando pusermos os pesos x1, x2 iguais a 0. Só tem solução para x1 igual a 0, x2 igual a 0. Continuando agora com os nossos exemplos, explicitando melhor o que é que pode acontecer em R2. Então, temos aqui o primeiro conjunto, o segundo, o terceiro e o quarto conjunto de vetores de R2, em que o que caracteriza o primeiro conjunto é ter um vetor não nulo e o vetor nulo. O segundo conjunto tem um vetor e o seu múltiplo, 2. O terceiro conjunto tem dois vetores que não são múltiplos e o último conjunto tem 3 vetores de R2. Portanto, estes dois não são múltiplos e o que acontece com este terceiro vetor é que o terceiro vetor, não sendo múltiplo de nenhum deles, é combinação linear dos anteriores. Pronto, então, primeiro conjunto, como é que o classificamos? Como linearmente dependente. Portanto, um conjunto de vetores em que um deles é o vetor nulo. Podemos desenhar cá em baixo as situações geométricas destes conjuntos. Portanto, no primeiro caso, temos o vetor 0, 0, temos o vetor 1, 2, podemos começar por desenhar 1, 2, e o vetor nulo, 0, e podemos chamar a este o vetor U. Portanto, os dois vetores são colineares, o conjunto é linearmente dependente. Segundo conjunto que, como vimos, que se classifica como linearmente dependente, uma vez que temos o vetor U e duas vezes o vetor U. Portanto, temos um conjunto de vetores colineares, linearmente dependente. Terceiro conjunto é linearmente independente. Portanto, podemos aqui desenhar ao lado esta situação geométrica agora, nova, que será o conjunto que tem os vetores 1, 2, portanto, chamamos a este o vetor U, e o vetor de coordenadas U menos 1, que não são colineares. Portanto, os vetores U e V formam um conjunto linearmente independente. Última situação, um conjunto com o vetor U, V e com o vetor, podemos chamar-lhe W é este, vai ficar-te um conjunto linearmente dependente. Porque é que este último conjunto é linearmente dependente? Primeiro, pensando na equação. Portanto, o que é que acontece? Acontece que se resolvermos x uma vez 1, 2, mais x duas vezes 1 menos 1, mais x 3 vezes o vetor 2, 1, encontramos por inspeção, facilmente, uma solução não trivial para esta equação. Portanto, basta verificar, aliás, pode-se verificar aqui facilmente, que o vetor W é uma combinação linear dos anteriores, portanto, é do vetor U e V. Portanto, 2 resulta de se somar 1 mais 1 e 1 de se somar 2 com menos 1. Portanto, o vetor W é geometricamente o vetor soma.
é o vetor U mais V. U mais V. Portanto, na equação, se colocarmos aqui o peso, se colocarmos, por exemplo, aqui o peso 1 e aqui 1, basta colocar aqui o peso menos 1 para a equação ficar verdadeira. Portanto, o conjunto, aqui no último exemplo, o quarto conjunto, é linearmente dependente, uma vez que este vetor é a combinação linear dos outros dois. E podemos generalizar. Portanto, o que se está aqui a passar em R2 é qualquer conjunto com 3 ou mais vetores de R2 vai ser sempre linearmente dependente. Exemplos em R3. Pensei aqui em 5 conjuntos de vetores de R3 que vamos tentar classificar rapidamente quanto à independência linear, já com a nossa experiência anterior. Portanto, o primeiro conjunto tem o vetor de R3 1, 0, 1 e um múltiplo menos 2, 0, menos 2. Portanto, se representarmos esquematicamente em x1, x2, x3 os dois vetores, portanto, o vetor 1, 0, 1, 0 aqui, 1 aqui, portanto, tentando dar uma perspectiva. Portanto, este vetor e menos 2 vezes este vetor, chamando ao primeiro U a este menos 2 vezes U, é obviamente um conjunto linearmente dependente por serem colineares. O segundo conjunto de vetores, portanto, tem o vetor U e o vetor 1 menos 1, portanto, agora tem dois vetores, podemos representar o vetor, vamos chamar-lhe V este, vetor V, como sendo o vetor que tem coordenadas x1 igual a 1, x2 igual a menos 1, portanto, este vetor que está aqui a ser representado com uma certa perspectiva, portanto, V. Portanto, o que é que acontece com U e V? U e V não são colineares, portanto, o conjunto é linearmente independente. Terceiro conjunto, aos vetores U e V anteriores, acrescentamos um terceiro vetor que podemos representar agora. U e V são estes dois primeiros vetores e acrescentamos um vetor W que, olhando para aqui, se percebe facilmente que é igual à soma dos dois vetores. Portanto, é o vetor U mais o vetor V. Portanto, um vetor W que tem esta geometria de combinação linear, portanto, é uma combinação linear destes dois vetores, chama-se um vetor complanar. Portanto, este é o W e nós dizemos que U, V e W são complanares. Portanto, estão a viver no mesmo plano. Portanto, mais uma vez, isto significa, em termos de independência linear, que este era o vetor U e V. Portanto, os vetores sendo complanares, o conjunto que aqui está é um conjunto linearmente dependente. Portanto, temos um vetor, combinação linear dos outros dois. Este conjunto agora foi escolhido de maneira a que o terceiro vetor já não é complanar aos outros dois, portanto, está fora do plano formado pelos outros dois vetores, gerado pelos outros dois, portanto, este conjunto é um conjunto linearmente independente. Portanto, estamos a tentar pensar geometricamente mais fácil e mais rápido. Finalmente, embora estes três primeiros vetores sejam não complanares, são vetores que geram, estes três primeiros geram o R3, posso até fazer como observação, estes três geram R3, e obviamente que um outro vetor que acrescentemos a isto, por acaso aqui é o vetor E3, portanto é o vetor canónico E3, qualquer quarto vetor que se acrescente
vai ser um vetor combinação linear, de certeza que vai pertencer à expansão linear dos anteriores, de UVW. Portanto, este caso volta a ser um conjunto de vetores linearmente dependentes, e isto acontece sempre que tivermos 4 vetores em R3 num conjunto.